Vamos aqui dando início ao nosso primeiro bloco, né? Primeiro bloco, boa noite, Roberto. Bem-vindo aqui ao Tribunalismo mais uma vez. Boa noite, muito obrigado. Uma boa noite, Osmi, boa noite, Narciso, boa noite, Emerson, e boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo essa noite. Eu gostaria de iniciar agradecendo a participação, mais uma vez, aqui no Tribuna Livre, esta que é uma conversa política bastante democrática. Eu sempre tive aqui grandes embates com o Narciso, com o Osmi, e hoje, graças a Deus, a gente vai trocar mais ideias, com certeza, para levar em prol da população aquilo que a gente almeja lá na Câmara Municipal de Rio Branco. Só que você está vindo pela primeira vez eleito agora. Eleito. Né? Pela primeira vez eleito, isso mesmo. Isso, Legal. Emerson, boa noite, bem-vindo também. Boa noite, Estélio, boa noite, Osmi, boa noite, Narciso, boa noite, Roberto. Parabenizo você também pela campanha, pela eleição. Quero agradecer a população de Rio Branco pela oportunidade que foi me dada. E aqui vamos bater um papo para mostrar as ideias, conversar um pouco mais sobre os projetos. Essa tribuna aqui que já recebeu grandes pessoas e tiveram bons bate-papos aqui. Vamos a mais um. Osmi, você sempre na marca do pênalti, pode começar a chutar e fazer Não, gol. eu queria que os dois, como vereadores eleitos, fizessem uma avaliação, notadamente, não só política, mas, acima de tudo, econômica, do que devem enfrentar os municípios brasileiros nessa crise. Veja bem, a crise hoje, ela está instalada em todo o Brasil. Mas a gente tem visto agora algumas medidas, né, não tão populares do atual governo Temer, que visam a melhorar o crescimento do nosso país daqui a alguns anos. Entendemos que essa crise que abateu a todo o nosso Brasil vem de um governo que estava no poder há mais de 20 anos, e nos deixou essa herança aqui que abateu todos os estados e os municípios do Brasil. Eu acredito que com o pouco que a gente tem, a gente pode fazer. A gente vai fazer uma fiscalização dura, enérgica, em cima de todas aquelas obras que são feitas pela Prefeitura. Vamos ver as licitações que estão feitas de modelo certo, se o dinheiro que está sendo investido ele é proporcional ao valor de mercado. É isso que nós temos que analisar a partir de agora como fiscais do município de Rio Branco. Eu acho que as prefeituras vão ter um grande desafio pela frente, né? Todas elas com pouquíssimos recursos que vão ter que ser muito bem aplicados e vai caber a nós, vereadores, fiscalizar. Eu acho que o grande papel e o grande diferencial dessa próxima legislatura vai ser a fiscalização durante esses 4 anos. Nós temos aí uma PEC em andamento que está dando muito o que falar, né? Que vai ser uma medida um pouco impopular e temos que ter redução de gastos, né? Eu acho que hoje a folha salarial do nosso estado do Acre é muito grande e a gente está vendo o atrapalho que está sendo para pagar fornecedores. Temos que priorizar os funcionários públicos e por isso os fornecedores estão ficando um pouco de lado. Eu acho que se a coisa continuar assim, uma crise no Acre vai ser instalada e vai atingir fortemente toda a economia. Em breve? Em breve. Osmi, Pois não, senhor Narciso. primeiro, eu quero aqui de antemão me declarar absolutamente favorável à PEC 241. 241, a do... Que já tem também o meu apoio. Sou absolutamente favorável. Mais favorável ainda sou à aprovação da reforma da Previdência. Sim, também. Mais ainda a reforma trabalhista. Nós combinamos assim antes do programa, não? Eu acho que eles conversaram Pela primeira ali, vez, né? cara. Conversaram não é ali, possível. Alinharam, né? Nós, Ele tá dizendo que tudo você está ia dizer. dizendo. É porque nós tínhamos que aparar as nossas diferenças. né? Ah, bem. Concordaria Tá alguma certo. coisa. Mas acontece, o Roberto, e eu vou fazer algumas perguntas a posteriori pertinentes ao seu partido. Mas para mim, Osmia, a primeira grande obra a ser feita neste país, e o Temer, en passant, chegou a falar nisso quando falou em pacificação. É tirar o ódio que está impregnado na nossa atividade política. O ódio Sim, da população. de De todas as classes, né? Eu acho que, né, Sim. No geral, da população. Então, muito na política, está muito no nível da política. Assim. Mas por que criminalizar a política? E numa contribuição nesta natureza, aí eu discordo de você. Começo logo discordando de você. Sempre. Tutancâmon VII, há alguns milhares de anos atrás, 5.000 anos.
5 mil anos atrás, Voltou quase à época dele. Tutankhamon VII Foi lá no Egito, mano, lá nas pirâmides. falava da herança maldita que havia recebido do pai, do avô, do bisavô, etc. Sim, perfeito. Então, para mim, a primeira covardia de quem assume o poder é reclamar da herança que está recebendo. Sim. É por isso que eu não concordo. Mas a herança ela é nítida. Não, Nós estamos vendo não, aí mas 20 escuta. anos de um plano econômico que não deu certo. Mas escute, não se apresse. Você vai ter tempo para se justificar. Este Brasil, ele é perdulário desde o governo das capitanias hereditárias. Veio o Império, Você já era. a República. O grande fantasma para o equilíbrio fiscal do país, se fosse a herança deixada pelo governo passado, estaria resolvido com a presença de um novo governo. A Perfeito. herança maldita que esse país está recebendo, Osmi, é saber que só a Previdência Social este ano terá um déficit de 170 bilhões de cruzeiros. Este ano, o ano que entra de 170, o outro ano de 180, 190. Então, a herança foi construída, não foi recebida deste ou daquele governo. Mas, Narciso, antes de ouvir os nossos convidados, deixa eu fazer só um pequeno parênteses. Rápido. No tempo do Império, não. Eu defendo em tempo do Império. Eu ainda... Claro, quem leu, quando o imperador foi deposto, Pedro II. estava no navio, e chegaram lá com dinheiro que É verdade. os interventores mandaram para ele se Não recusou a recebeu. receber. É verdade. Não recebeu. Dizendo que É verdade. ele não tinha autoridade para dar dinheiro público para terceiros. E a propósito disso, e não vamos tomar Império tempo- era diferente. não vamos tomar o tempo de vocês dois, não. E a propósito disso, Astério, a nossa Constituição que mais durou não foi esta atual, foi a do Império. Claro. A do Império. Que- Eu virei monarquista. Bom, Então, quando eu falo que nós precisamos, e o presidente Esquecer o ódio e esquecer o ódio essa e herança pacificar o maldita. país, enquanto estiver esticando a corda, puxando para um lado para o outro, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa não é minha, a culpa é sua, nós não chegaremos, não encontraremos o denominador comum para governar esse país. O PMDB na esfera nacional não tem feito essa reclamação de uma forma como eu estou falando aqui hoje. Que eu vejo como uma herança ruim o que o Brasil recebeu, que o nosso estado do Acre vai receber, que a nossa prefeitura vai receber. Entendeu? Eu entendo que essa herança é ruim, mas o PMDB tem trabalhado de forma diferente. O PMDB. O próprio Michel Temer tem tomado as medidas impopulares para ele, mas que são necessárias para a mudança e a melhoria do nosso país. Ele está tentando resgatar a nossa economia. E você mesmo acabou de dizer, a PEC 241 é uma dessas medidas. E a gente viu a votação, eu estava até em plenário lá no momento, fazendo uma visita em Brasília, 366 votos favoráveis. Ou seja, a gente não vê mais esse ódio, como você começou a colocar, a não ser, você viu aqueles discursos de alguns petistas, alguns membros do PCdoB e tal, contrários à PEC. Mas a gente vê que na maioria do Congresso, Mas me ele diz está uma coisa, favorável. Roberto, em que Votou você, favorável. quais são os pontos positivos que você vê na PEC A 241? redução de gastos é necessária para o país. Sim, mas se limita a Começou isso? por aí. Não, só na redução a gente já vê que houve uma mudança grande. Mas essa limitação de gastos Aí sim. também é importantíssima. A limitação de gastos é o que vai nos manter daqui a uns tempos. Não nesse momento. Então, essa história de que a oposição coloca, a oposição ao governo Temer, de que a PEC 241, quero ouvir também sobre isso, ela prejudica. E eles fazem um discurso, Homérico. não, e assustador, Eles são os melhores educação e a oposicionistas que saúde. tem. Nós nunca somos o melhor opcionista. que prejudica a saúde e a educação. Do seu ponto de vista, isso não é verdadeiro. Tanto não é que não existe um limitação de gastos para a saúde e para a educação, como quer fazer crer a oposição. Sim. Vocês falaram alguns pontos aqui bem interessantes. O primeiro dele é a questão da criminalização da política, né? Isso não está deixando os políticos trabalhar. O tempo todo sendo julgado, achando ruim. Inclusive, durante até a campanha, a gente sentiu isso na pele. Né? Eu ia para os sinais, integrar o panfleto. Você trouxe uma palavra que eu achei interessante, a campanha. Eu queria até que a gente mergulhasse
mais aqui, porque a gente está muito assim na esfera nacional, economia e tal, assim. Como é que foi a campanha de vocês? Entendeu? Vocês viram por aí compra de votos, crime eleitoral. Como é que se deu esse processo? A questão da criminalização durante a campanha, né? Entregava panfleto nos sinais, né, para os carros. E quando eu chegava, teve um caso bem engraçado. Quando eu fui entregar o panfleto, um senhor já de idade olhou para mim e falou assim: eu não voto em ladrão. Como assim? Não deu tempo nem de me apresentar, de mostrar, falar assim: olha, eu não tenho culpa nenhuma disso que está acontecendo, eu estou chegando agora. Né? Então, essa criminalização já está começando na campanha. Hoje, quem se candidata já é visto como criminoso, que já quer entrar ali para se beneficiar, para ganhar dinheiro. Peraí, a gente está tentando ajudar. Né? As pessoas estão querendo construir uma nova política. E a sociedade não Mas tem... generalizou, né? Já generalizou, porque perdeu a credibilidade. Né? E quando deu certo, agora as pessoas falam: não se corrompe. Eu espero que você continue com o mesmo discurso. A carne é fraca. A carne é fraca e tal. E já começa a pressão antes de começar o mandato. E eu posso contar uma historinha rápida sobre a carne fraca? Pode, fica à vontade. Isso que eu não sei se foi no governo de Getúlio Vargas, não sei qual, ele nomeou um assessor. Aí disse: olha, esse teu cargo é importante, não se deixe corromper. Né? Aí, 30 dias depois, 60 dias depois, o cara chegou lá com o presidente me demita. Ele disse: mas por que, homem? Ele disse: você lembra do conselho que o senhor me deu, não deixe de corromper? Ele disse: lembro. Ele disse: pois é, mas os homens estão chegando no meu preço. É mais ou menos isso, né? E a gente fala da questão dessa... Mas eu até no começo do programa, na abertura, eu falei que vocês estão duas lideranças novas, de um processo de renovação natural da política, né? Em um Brasil que se apresenta com a sociedade mais exigente, muito, né? Muito mais. Então, a fiscalização que vocês prometem, também haverá uma fiscalização sobre O nosso trabalho. o trabalho do vereador, né? E sobre a campanha, você está falando na criminalização da campanha, mas, Narciso, Osmir, quando você vê, acho que é 250, 3 deputados envolvidos. Na delação da Norberto, quantos são? da Odebrecht, vai ser 200 deputados e senadores. E quando será todo mundo junto? Juntos. Então, é natural que alguém do povo, Osmir, Claro. diga, né? Pô, você quer roubar também? Então, caberá a vocês demonstrar que não. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse novo processo, esse novo Brasil que emerge das urnas, lideranças jovens, novas aí, que vocês têm Após a Lava Jato. Após a Lava Jato, né? A responsabilidade... Ela já está do meio para o fim, né, Osmir? A responsabilidade de fazer um bom trabalho é muito maior, né? Eu estive na Câmara essa semana para a primeira reunião e a gente vislumbra uma coisa, quando chega lá, realmente verifica que é outra. Por exemplo, Como assim? O vereador ele não tem gabinete dentro da Câmara. Né? A Câmara loca um espaço de até R$ 1.500, paga a conta de energia, dá um notebook, um computador e o resto é por sua conta. Ou seja, eu vou ter que comprar as mesas, né, do meu próprio gabinete, eu vou ter que comprar os computadores, eu vou ter que comprar o ar-condicionado, eu vou ter que tirar tudo isso do bolso. Por quê? Eu tenho que dar condições de trabalho para a minha equipe técnica poder trabalhar. Porque como é que eu vou cobrar deles? Então, muitas vezes a sociedade não tem conhecimento disso. E eu acho que nunca foi exposto antes essas condições de trabalho. Essa é a dura realidade. É a dura realidade. E quer cobrar, e quer Mas isso é fiscalizar. na Câmara, né? Na Câmara. Assembleia já, Na Assembleia já tem um mas- patamar diferente. Então, para fazer uma boa gestão, tem que ter condições de trabalho. Então, por mais que a gente tire do nosso próprio bolso, internet, vamos ter que pagar todo mês, porque a Câmara não paga isso. Então, assim, são condições de extrema importância para se ter uma boa Mas, gestão. no para se ter entanto, uma vontade. Jarude, o que se passa para a opinião pública é exatamente o inverso. Que tanto vereador, como mas deputado não- estadual, como deputado federal, Mas não é eles honesto ganham o rio também. de dinheiro, que Não não é é honesto. verdade também. Não. Não é. Que não é verdade. Osmir, eu não vou pretender fazer com que o vereador... Jarude, Não, o Roberto. Roberto saia daqui cantando de galo, né, Osmir? mas porque ele não falou, tu não deixou ele falar ainda. Pô. Ele ficou do teu Ele ladinho gosta, para ele isso. gosta, Né? ele gosta. Mas vamos lá. Tu não deixou ele falar quase ainda. Roberto, me diga uma coisa. Quando você fala no PMDB, você fala seção Acre ou PMDB como um conjunto, O PMDB como um Brasil. como um Brasil? Então, E como Brasil então e vai como lá, Acre também. vai lá a pergunta. O primeiro maior estado, o estado mais importante do Brasil é São Paulo. O segundo mais importante, Rio de Janeiro. O terceiro mais importante, Rio Grande do Sul. O estado do Rio de Janeiro é, se a gente poderia dizer assim, a meca do PMDB do Brasil.
como Minas Gerais foi a meca do PSDB. São Paulo Do do PSDB, Sim, perfeito. como o Acre é a meca do PT. Do PT. E por que é que o PMDB do Rio de Janeiro está governando mal e porcamente o segundo estado maior do Brasil, se o Pezão sucedeu ele mesmo, que sucedeu Sérgio Cabral e que sucedeu outros governadores do PMDB? Veja bem, no meu entendimento, pode haver uma má administração de uma pessoa, mas não de um partido. O partido ele é composto por pessoas. O partido ele não pode ser culpado pelas coisas. A gente pode culpar a pessoa, mas não o partido, em momento algum. O partido PMDB, se tu ler o estatuto dele, é um partido mais democrático que tem no país. E a gente aceita pessoas de todas as esferas, até onde se administre bem. Agora, a gente não pode culpar todo um PMDB por conta de uma administração num estado específico como o Rio de Janeiro. O PMDB Não, já... eu faria ainda uma adenda a você. Você está esquecendo que o Rio de Janeiro sofreu Não vamos nem problema falar na criminalidade, seríssimo, naquela situação não, toda. econômico, financeiro, com a perda do royalties de petróleo. Sim. Foi uma... Agora, só economia foi interrompendo, muito- Osmir, aqui, muito todo o ruim para o suporte Rio. para o Narciso, nessa questão de herança, de governo e tal, estava observando, não tem como a gente dissociar nesse projeto de Brasil que não deu certo com o Lula e a Dilma, em tese, Sim. que o PMDB argumenta, sem o PMDB. Não. Porque o PMDB dava Era o vice. como partido. Era vice. E não, eu digo a sustentação na Câmara Federal. E no o Senado. apoio na Câmara e no Com Senado. 7 Mas ministros. o PMDB, Então, a participação o PMDB deu as muito forte. medidas para a Dilma para fazer a mudança no Brasil. O PMDB foi lá e entregou uma carta, que era uma ponte, A ponte para o futuro. onde ele mostrava as medidas que deveriam ser tomadas pela Dilma para fazer uma mudança no Brasil. A Dilma ouviu? Em nenhum momento. Quer dizer, em nenhum momento na hora de governar, o PT chamou o PMDB Isso é para verdade. dizer, olha, Isso é vamos nos verdade, unir e mas- vamos mudar esse país. Em nenhum momento houve isso. Aliás, e o- nós fizemos um documento a nível nacional, inclusive o Acre participou, fazendo essa construção de uma ponte para o futuro e entregamos na mão da presidente Dilma. Ela não quis saber do Eu tenho documento. que ir para o intervalo, mas a gente vê também, quando, nos melhores momentos da economia, com o Lula e com a Dilma no primeiro mandato, a gente vê que estava todo mundo feliz. Até o Aécio dava entrevista na televisão elegendo o Lula. Mas vocês não Aí me depois- deixaram perguntar ao Emerson pa- sobre a você- PEC 241. Depois do Quero ouvir. intervalo, a palavra vai estar com o Osmir. Chega para o intervalo. Primeiro bloco, a gente vai para o segundo já. Voltando já. De volta para o segundo bloco com o Tribuna Livre, o vereador eleito Emerson já esteve na Câmara, o Roberto também, né? Já Primeira estivemos reunião, na Câmara. conhecendo a estrutura, conhecimento de vereador e que a Câmara de Rio Branco é uma das melhores do Brasil, enxuta, isso aí vocês vão ter Transparente. oportunidade de saber. É mesmo, né? Da transparência É uma das diz que é melhores do melhor. Brasil. Muito boa, falta condições de trabalho, né? Mas é uma das melhores. Em termos de ajuste, né? Ela é muito dentro da lei. E eu queria saber o seguinte... Você foi vereador, né? Fui 3 mandatos. Aqui. Um mandato em Brasília, 2 na capital. Aí 2 aqui. Então você pode falar bem sobre Uma ela. experiência, né? O vereador... Sim, mas agora eu... Fique com a Tá bom. palavra. Não, porque no bloco anterior eu fiz uma pergunta sobre a PEC, PEC que está 241. tramitando no Congresso Nacional e o Roberto Duarte respondeu, mas o Emerson não teve oportunidade de dar o ponto de vista dele sobre essa PEC, né? O que você... Eu acho ela muito importante para o atual momento que o Brasil vive hoje, né? Nós estamos aí passando por um momento de crise e tem que controlar os gastos, isso é claro, não tem como gastar mais do que se arrecada. E a PEC, como eu falei, ela não é tão ruim assim, não é que vai limitar os investimentos em saúde, educação, enfim. Vai ser reajustado com base na inflação. Daqui a 10 anos ela pode ser revista, nada impede de que aumente isso, né? Agora, é óbvio que do jeito que a gente está, a tendência é para o buraco. Os cortes que vão acontecer, eles são precisos. Isso Vai doer. Vai doer, mas é o único jeito.
Não tem outro jeito de se fazer a não ser cortando na própria carne. Né? E são várias medidas que, ao mesmo tempo, vai dar condições de criar uma segurança no Brasil para que se tenha investimentos. Né? Tanto a reforma da Previdência, quanto a reforma das questões trabalhistas. E uma outra questão que não entra em pauta, a redução dos gastos dos próprios políticos. Porque é muito gasto ainda, é muito dinheiro usado. Não só dos Você políticos. está se contradizendo. Você vai na Câmara, não tem estrutura para alugar. Você vai tirar dinheiro do bolso para comprar mesa, pagar a internet. A Câmara é uma situação à parte. Já a Assembleia, né, e a nível Não, mas ele tem federal razão. também o Senado, é demais. É. Por exemplo, Teve uma redução de qual 40%. não, mas assim, eu pergunto, Agora, ele tem razão. Uma redução. Ao longo desse mandato do Renan, as despesas no Senado teve uma redução de 40%. Mas ele tem Mas é razão. do Senado ou dos senadores? Do Senado, incluindo os senadores. Incluindo os senadores, Foi, tá. enxugou, Não, mas ele tem razão. Passagem, A para a Câmara- Não, esposa, perfeito. para a Mas, família. assim, A permite-me Câmara, igual a gente aqui- falou, é bem reduzida aqui. Isso é louvável e é de se tirar o chapéu. Né? Qual é a Mas a nível necessidade? federal nós temos muito a melhorar. Muito. Qual é a necessidade que para cada senador um carro bancado pelo poder público? Cada senador. Não. Carro oficial só para mesa. Perfeito. Não há, os deputados não têm direito a carro, como muita gente pensa, não tem direito. Verba indenizatória, aquilo tem que acabar urgente. A Câmara não tem. A Câmara Não tem. tem. A Câmara, a Reduzido. verba indenizatória não tem mais. Foi Tem tirada reduzido. Não, é porque... Não, Foi a tirada Câmara Federal. Não, a Câmara Não, federal, Municipal federal. não tem mais. E também tirar alguns privilégios de Ministério Osmir. Público, da Justiça, uma série de penduricalhos, colocando os auxílio tetos. moradia, auxílio alimentação, Paletó, auxílio paletó, cotão. essas coisas assim, inclusive Se para paletó Tem que caiu, começar a já ser tem dado mais de 4 exemplo, anos. tem. já, né? Não precisa ser dado Com exemplo. certeza. Os poderes darem o exemplo. Não, nós vamos Todos os economizar poderes. aqui. Todos os poderes. Nossa, O STF sinalizou conjunto. que concorda com a PEC. Ô, Osmir, A PGR disse que não, deixa eu mas o voltar julgamento foi passivo, novamente. né? Ela é muito mais, a pergunta é mais instigante para Roberto, porque é do PMDB, do que para você. Mas ela se estende também a você. Quando Xuxo foi chamado naquela situação crítica da Segunda Guerra Mundial, que o convidaram para ser o primeiro-ministro da Inglaterra, não posso aceitar porque eu só tenho a oferecer sangue, suor e lágrimas. E ele só deu certo por isto. Tinha sido O grande um desastre, problema da né? PEC 241, que eu a tenho estudado, ela é fundamentalmente importante, Roberto, porque ela vai piorar ainda para começar a melhorar. Porque nenhum benefício de imediato ela vai trazer. Se vai cortar as despesas, claro. claro que ela é importante a longo e Prazo. médio prazo. Qual foi o grande erro da presidente Dilma? Ela se elegeu escondendo a crise, que era um ônus de quem concorria à reeleição. Ela escondeu. E a crise é como a gravidez. A gravidez, depois de 9 meses, não tem como esconder a barriga. Agora esconde até os 4, a gente com 5 meses, tu tá É, grávida, tá grávida, mas não sabia. Não, engordei. Não, então, já que eu me gosto de contar muita piada, eu vou contar outra piada. A gravidez dos 2 primeiros meses tem um recursozinho que é esconder. É, bota uma camisa mais frouxa. Não, um negócio. esconder a menstruação, vamos ser claros. Do É igual a crise, essa é do boa. 4º e 5º mês, é usar uma calça bem justa. Apertando Uma mesmo. Saint-Tropez, No tá? 6º, no 7º e no 8º mês, é saia balão. Tá E no entendendo? nono Tudo de mês gravidez. tem que Dilma declarar. fez, foi? Tem que tirar o menino. Eu estou grávida. Foi Não isso é que a isso? presidente Dilma Tem que fez. tirar o menino. Então, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Aí vem essa que vai doer, e muito, No começo. e no bolso de 30 milhões de brasileiros, chama-se a PEC da Previdência. Porque o rombo deste país mora aqui. E esse problema vai ser resolvido e com muito sacrifício. E o governo está omitindo, está mentindo, dizendo que não vai tirar direito de ninguém, quando na verdade vai tirar. Vai ter que tirar. Hein? Vai ter que Então- tirar. Vai ter que tirar. Não tem como não tirar. Para te conseguir sanar esse prejuízo todo, sanar essa dívida toda, tu vai ter que buscar em algum lugar. Vai ter que sacrificar alguém. Isso não tem como esconder. Ele pode até maquiar, mas esconder não. O problema é que Nós o temos esse problema no sacrificado sempre Estado.
trabalhador. Mesmo. Sim, infelizmente. Não, nem sempre, o Astério. maior, O sacrificado é a gente ter a convicção O banco não é sacrificado. que no você- Brasil tem milhares e O banco tá tendo milhares lucro de extraordinário. aposentados que chegam a ganhar 100 mil reais por mês. É aí também que nós temos Vamos que ter que chegar. cortar. Vamos ter que Não, cortar. o Rio de Janeiro é uma farra, né? É uma Não, mas Foi- em cima- Você em estudou cima no Rio da- de Janeiro, não foi, André? Mas- Não. Aposentadoria no Rio de Janeiro? Ok. Que foi comentado num programa passado aqui, Ah, naquele sim. debate da Previdência. E o Rio de Janeiro é uma festa. Mas, Filha Narciso, de aproveitando que você está desembargador, falando em filho. crise, vamos voltar aqui para o nosso terreiro. Você me falou no início do programa que havia uma crise nacional e que a crise ainda não tinha chegado por aqui. Não, falei que já estava aqui, já há Mas- algum tempo instalada, mas ela vai chegar mais enérgica. Dê exemplo de como é que a população sente essa crise no município e no estado. O poder aquisitivo diminuiu, em muito. O aumento nos supermercados, nos mercados, nos bares e tudo mais, ele é nítido diariamente. Não chega nem a ser mensalmente. Hoje tu vai com 100 reais no Araújo, tu faz uma compra. Tu não consegue Não faz. repetir essa compra. Não, tu faz uma compra de 100 reais. Mas tu não consegue repetir essa compra o mês que vem. Eu estou citando aqui um supermercado, mas todos. Qual- É da qual mesma supermercado? forma. É bom. Não é questão só desse mercado, são todos. Sim. Né? Então a gente vê que isso é a crise que está instalada e atinge o nosso município também, a toda a nossa população. E Se você sobre a conversar com os aposentadoria, se você conversar com aqui os a crise vai comerciantes, chegar aqui? Vai. Sobre os aposentados? Aqui já está tendo um grande problema, né? Teve a grande lei polêmica aí, né? A lei do confisco, né? Que são sinais nítidos de que já está falindo. Explica já tá melhor essa quebrando. lei do confisco. A lei do confisco inclusive o próprio STF se manifestou Já se contrário. manifestou? Em alguns outros estados, Em né? alguns 7 outros estados. estados, Acre ainda a não. respeito dos depósitos que tinham, né, Judiciais. de poder se apropriar de 85% para, enfim, para outros gastos, inclusive da própria Fazer Previdência. caixa para o governo. Isso. Então, isso são sinais nítidos de que já está quebrando, né? E aqui a gente tem uma excepcionalidade, né? Vivemos do funcionalismo público. À medida que não tem dinheiro para pagar servidor, toda a economia fica parada. Se você for conversar hoje com os comerciantes, a reclamação é total, É é genérica nítida, é todos eles falando que caiu o faturamento. Todos eles, não tem uma exceção, tanto no ramo alimentício, né, de roupas, porque o poder aquisitivo realmente diminuiu, né? Isso é fato e a gente tem que criar uma Mas, solução, Emerson, se desenvolver caiu setor no privado. Brasil integralmente em todo o país, não seria o Acre que fosse uma ilha de prosperidade, né? Claro. Não, mas a gente trouxe o assunto justamente aqui, o Osni nível trouxe o local, assunto né? para o a local, esfera local, para o para o local. município de Rio Branco. E assim é natural. E como a Narciso, gente a como crise é acabou de tão dizer. brava, você disse que eu gosto de contar piada, não é verdade. Não é verdade. A crise está tão brava que eu tenho um parente, um primo, que ele está conseguindo ganhar dinheiro diante dessa crise. Ele montou uma pequena indústria de recuperação de chupeta de bebê. Isso é brincadeira. Rapaz, porque você não está mais jogando fora, está recuperando aquela chupeta. Mas o que o Emerson acabou de dizer também é importante a gente destacar com relação a essa legislação que passou na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa votou favorável, mesmo sabendo da sua inconstitucionalidade, né? Porque já tinha sido reconhecido em outros 7 estados. Essa semana mesmo, o governo está fazendo de tudo para tentar retirar parte desse dinheiro, uma vez que existe um valor específico de uma empresa em particular aqui no estado do Acre, que atinge todo o Brasil, mas que está no estado do Acre, que a gente conseguiu aí uma liminar no Espírito Santo para brecar que não fosse mexido nesse depósito judicial especificamente dessa empresa. Mas o que acontece? Há impactos. O que acontece? O governo agora parece-me que quer fazer a retirada dos valores, excluindo a Telex Free. Há impactos. E mesmo sabendo da inconstitucionalidade dessa lei. No caso da Impactos, assim, já se vão 4 anos, 2013, 3 anos e pouco. 3 anos. Por que está no fundo judiciário, por que é que as pessoas ainda não foram ressarcidas, já que é uma pirâmide, Porque não que é houve... crime? Não, aí quem tá condenando é Vossa Excelência. Mas é o que o existe Ministério nenhuma, Público- não. existe Então, nenhuma por que que o dinheiro condenação tá transitada de bloqueado? julgado. Só um minutinho. Só pode-se dizer que é crime quando há um trânsito de julgado sobre aquela investigação. Não existe nenhuma condenação sobre a empresa com trânsito de julgado. Né? Mas a defesa entende, e sempre fez a defesa, de devolver os valores aos divulgadores da empresa. A empresa sempre defendeu isso. Isso foi um primordial para nós e até hoje a gente quer isso. Inclusive, a sentença de primeiro grau
onde reconhece-se alguma forma ilegal de atividade da empresa, existe ali uma parte dela que diz... A empresa que reconhece a ilegalidade? Não, a empresa não, é a justiça. Reconhece a ilegalidade de uma determinada parte da empresa e diz que deveria devolver o dinheiro às pessoas. A empresa Telex Free, a empresa Impactos Telex Free, não recorreu sobre esse ponto, sobre esse aspecto. Concordou? Concordou integralmente, quer devolver. Mas houve um recurso por parte do Ministério Público com relação a tudo isso, e aí está em discussão agora no segundo grau. É verdade que tem uma dívida muito alta com a Receita Federal? Olha, a empresa não reconhece a dívida. Existe algumas investigações, um procedimento investigatório com relação a isso. Mas não há ainda nenhuma sentença condenatória nesse sentido ou uma cobrança nesse sentido da empresa com relação a uma condenação milionária aos impostos Sob federais. hipótese, no caso de uma condenação final, o que é que acontece com o dinheiro? O dinheiro tem que ser restituído aos divulgadores, no pensamento da empresa e da própria justiça, de primeiro grau. Esse dinheiro tem que ficar lá reservado para voltar para aquelas pessoas que investiram e não tiveram seu dinheiro, que não receberam, né, o seu dinheiro de volta. Porque aquelas pessoas que investiram e receberam o dinheiro e ganharam lucros, não têm o porquê ser ressarcidas. Né? A OAB não entrou com uma ação também? A OAB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Isso. E o que aconteceu? O ministro relator quer julgar a liminar, levando para o plenário, julgando Sim, a liminar de inconstitucionalidade direto no plenário, para que haja Então, com o base nisso, reconhecimento. você acha que alguém vai mexer nesse recurso? Olha, existe uma possibilidade grande, até há um pedido, e ontem foi julgado na Corte Especial de Justiça, um pedido do Estado para a retirada de um valor desse dinheiro. E se houver Inclusive, reconhecimento do Supremo, ele teria como devolver de imediato? Não tem. Se ele não tem hoje, como é que ele vai... Se ele não tem hoje o dinheiro para utilizar, como é que ele vai devolver no prazo de 48 horas? Eu queria voltar um pouquinho Tá. para a questão da verança. Né? Sim, perfeito. Porque a gente Tenta. Nós já fomos para a Inglaterra, falamos do Winston Churchill, já falamos de tanta coisa. Voltamos 5 mil A pé anos. aqui, ele foi eleito vereador, não foi deputado federal. E nem senador. Nem senador, tá bom. Vocês participaram pela primeira vez de uma campanha eleitoral. Narciso, Osmi participaram de muitas campanhas quando as regras eram totalmente diferentes das que são agora, não é verdade? Toda eleição muda, imagina Toda eleição. o Narciso, que é a última candidatura Diz que a tá reforma 40 do Brasil é anos uma atrás. política como carnaval, todo ano tem. Né? E como foi participar desse modelo? Agradou essa forma? Diminuiu de 3 meses para 45 dias? O tempo da televisão, hoje eu vi um cidadão do supermercado Araújo, você falou no Araújo, comentando, pô, gostei tanto dessa campanha, porque não teve muito tempo para ninguém falar demais e tal. Foi bom participar? O modelo é satisfatório? Foi um bom teste. Visualmente, a gente verificou uma poluição visual muito menor. Né? As pessoas não se deram muito conta de que a eleição já tinha começado, foram ali nos instantes finais tomar de conta, né, de que estava acontecendo a eleição. Muita gente, sem saber em quem votar, às vésperas da eleição, liberaram a figura do pré-candidato, que isso fez estender, ao meu ponto de vista, a campanha, porque não se estendeu aos 45 dias, pelo contrário, né, a pré-campanha aí durou praticamente o ano todinho. Então, teve os seus prós e teve os seus contras. Né? Para a população foi boa que não teve aquele desgaste político muito grande. Você foi né? assediado como candidato por eleitor pedindo alguma coisa? Foi assediado? Foi, sim, né? ainda temos muito essa Roberto prática. também. Ainda né? pede ditadura? Muito, olha aí. E até... Quais eram os pedidos assim inusitados? Porque eu não sei se tem inusitado, não, porque tudo é a mesma coisa. não, mas eu acho que não tem. Inusitado não chegou a ter, mas é sempre os mesmos, né? Mas ditadura não tem. Depois que eu ganhei, recebi uma mensagem de que, parabéns pela eleição, eu estou reformando minha casa, o meu banheiro ainda não está completo. O senhor poderia me ajudar? Depois da eleição é crime? É crime depois da eleição? Isso é bom, Tem uma pergunta aqui para o Roberto em cima disso. Mas eu... Deu tempo, foi tão curto, deu tempo para alguém, você acha, usar a caixa 2? Veja bem, eu queria, porque não foi minha primeira campanha, né? Eu participei em 2014 como candidato ao Senado, mas foi uma campanha que, naquele momento, eu fiz uma campanha pé no chão, como eu fiz essa também, rodando os 22 municípios, pé no chão mesmo, né? Uma campanha simples, e a gente via naquele momento, por exemplo, 2014, que eu pude participar ativamente da campanha, nós víamos uma poluição visual, como o Emerson falou agora, muito grande.
tinha, por exemplo, naquela época, candidato a deputado estadual que tinha mais placa do que candidato a governador. Tinha candidato a senador que tinha mais placa do que E a que deputada governador estadual tá do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a gente via que era uma desproporcionalidade muito grande com relação ao visual de campanha. Já nessa campanha, a gente observou que o visual ele reduziu muito e deixou mais ela competitiva. Corpo a corpo. Corpo a corpo. Quem não foi para a rua pedir voto, Você quem não teve prejudicou andando o nas... pleito, a falta de visual prejudicou a divulgação? Não, eu acho que não pleito? prejudicou não, porque cabe a nós, candidatos, buscar a população e levar nossas propostas. Então a gente tem outras formas de fazer política de que não aquela visual. A internet foi uma A ferramenta. internet foi muito bem utilizada, as redes sociais. Por exemplo, eu tinha um informativo de campanha, que eu ia de bairro em bairro, casa em casa, fazia visitas, fazia reuniões. Ali eu apresentava algumas das nossas propostas, alguns dos nossos projetos, o que a gente queria fazer, o que era a atribuição, a função verdadeira do vereador. Entendeu? Então, essa campanha ela foi bem pé no chão e eu vou lhe ser bem sincero, dos 45 dias foi muito melhor do que os 90 que eu passei na eleição de 2014. Nós temos intervalo, temos intervalo comercial, a gente volta para o terceiro e último bloco aqui do programa Tribuna Livre, conversando com os dois jovens vereadores eleitos pela capital, o Roberto e o Emerson. Início do terceiro bloco do Tribuna Livre, como eu falei, a gente está conversando aqui com o vereador Emerson Jarudi e o vereador Roberto, as lideranças novas que se apresentam aí para o pós-Lava Jato, como a gente comentou agora há pouco. Mas eu ia tratar de uma questão que eu deixo mais para frente, que é a eleição na Câmara de Vereadores, não sei se vocês já estão discutindo. E o Osmir está Não, mas eu queria fazer uma pergunta ao Ô Emerson. Emerson, Diga, meu amigo. as 7 últimas disputas eleitorais de Rio Branco, a primeira se deu que até 1982 os prefeitos das capitais eram indicados pelo governador. Aí veio a eleição de 85, 88, 92, 96, até a última. Todas as disputas eleitorais de Rio Branco se deram cabeça a cabeça. Perfeito. Foram preciso contar a última urna para saber quem seria o eleito. A única diferença apreciável foi na disputa entre Calume e Ariosto, que teve uma maioria de 8 mil votos. As demais eram Que 2 para a mil. época era representativo. Nossa, muito, Aí, né? aí veio, Jorge ganhou do Mauri com 3 mil votos, Mauri ganhou do Marcos Marcos Afonso com Afonso. 3 mil votos, Flaviano ganhou do percentual Angelino. pequeno, né? E assim, 3.500 votos. aí, de repente, nessa última eleição, o Marcos Alexandre se reelege com 44 mil votos de maioria sobre o segundo lugar, que foi a candidata do seu partido. Do PMDB, Eliane Ziazik. Houve algum erro no processo? Estou perguntando para o Emerson. Né? Para o Emerson, não, para os dois. Houve algum erro? O que foi que você que estava aliado à campanha do Marcos O partido, né? ao partido, PSL. a Ele aliança? estava, não é Frente Popular. E você? O que foi que houve de errado, de equivocado? Ou se não houve erro? Ou quais foram as circunstâncias que conduziram para isso? O Marcos, ele andou muito durante o mandato dele, isso é nítido, todo mundo sabe. E ele se preparou muito bem para os debates, né, para as propostas. Ele tem os números na mão, conhece bairro por bairro, rua por rua. E eu acho que falta esse preparo para os demais candidatos à Prefeitura de Rio Branco. Você precisa mostrar em números os projetos, como que vai fazer. Não pode ser aquilo utópico, aquilo que não vai dar para fazer. Eu acho que a população quis alguém nesse sentido. Né? E aí eu vejo que o Marcos... segurança. Uma segurança, né? Não mudar por mudar, mas mudar com alguém que tem uma proposta firme, uma proposta coerente. Eu acho que esse desnível foi mais por conta disso. Né? E aí você tem um Marcos disparando. Ao meu ver, foi isso. Né? Não sei se vocês têm o mesmo entendimento.
Não, eu discordo totalmente do Emerson, até não poderia ser diferente porque eu sou oposição, né, ao atual modelo de gestão implementado pelo município. E veja bem, eu acho que faltou à oposição vincular mais o PT ao atual prefeito Marcos Alexandre. Ele conseguiu se desvincular, ele não usou a cor do partido, que é vermelha, ele não usou a estrela do partido, ele não usou a sigla sequer do partido, que era o PT. Então ele soube se desvincular totalmente do PT, né, e ser um candidato atípico nessa esfera. E o plano de governo, ele mostrou um plano de governo do que nós vamos agora ver se ele vai executar. Porque eu já analisei o plano de governo anterior, que ele não cumpriu na íntegra, e já estou analisando o atual plano de governo dele, que é a proposta dele, e vou cobrar nos próximos 4 anos. Roberto, permita-me, Roberto. Perfeito. Então, nesse sentido, nós vamos ter uma eleição agora em 2018. O que você acha que falta para a oposição, que vem permanentemente há 20 anos perdendo as eleições para o PT, notadamente para a Frente Popular? Boa pergunta, Osmir. Boa pergunta. O que você acha que está faltando? Eu acredito, na minha concepção, que falta uma união maior de toda a oposição, nesse sentido. E também nós temos um projeto, um plano de governo. E esse plano de governo ele tem que ser melhor colocado para a população. Ele tem que ser mais explicado à população. Assim como nós também precisamos de uma nova liderança, de uma pessoa que traga uma representatividade maior e uma segurança maior a toda a nossa população, aos empresários, aos fazendeiros, à nossa população de uma forma geral, para que a gente possa conquistar aquele nichozinho que falta, porque é muito pouco. Muito pouco. Eu Tião faria uma comparação. Bocalum perdeu de Sebastião Viana por menos de 1.000 votos. Isso. Ou seja, isso não é uma eleição. Mas eu faria que tu uma pode dizer comparação. que se ganha ou se perde. E você prossegue. Não está faltando na oposição um Dória? Perfeito. Pode ser que a gente traga esse Dória na próxima eleição, mas eu veja bem, nós temos bons nomes na oposição. Eu entendo que a população não conseguiu, ou talvez a oposição não conseguiu colocar ainda o seu plano de governo para que aquela população possa entender de forma coesa. Nós temos um plano execuível, nós temos um plano que pode ser colocado em prática, né? Então o que falta mesmo é convencer a população disso. Mas veja bem, todas as últimas eleições, o Bocalum, por exemplo, é um grande caso, eu acabei de dizer, perdeu por menos de 1.000 votos uma eleição que ele estava sem ninguém do lado dele. Sem uma representatividade, sem uma força, sem nenhum poder econômico ao lado dele. Nessa última eleição se inverteu, Roberto. Justamente. Não, mas Venceu nós em estamos primeiro falando... turno. Tu perguntou dos últimos 20 anos. Mas não, Nós estamos tocando dos últimos 20 Dória anos. já vejo de uma forma diferente. As pessoas estão cansadas do perfil muito político. Exato, Elas mas querem é um isso. perfil mais gestor. O Angelino mais foi esse administrador. perfil. Né? Mas não é isso que eu estou dizendo, falta O um Angelino Dória. foi esse perfil. Sim, administrador. Não está na hora da oposição colocar, viu, Narciso? Um pouco as figuras tradicionais aí da política, um pouco de lado, para servir de cabo eleitoral. Aqui já entra com nome, Osmir, já entra com nome. Osmir. Você está falando de projeto, Osmir. mas já tem candidato a governador, pré-candidato a Senado, por Vou- exemplo, já vou- botando o nome para... eu vou fazer minhas palavras do Roberto. Sim. Roberto, você citou repetidamente o nome de Tião Bocalum 3 vezes. E por quê? Como? Me explica. Porque Tião Bocalum disputando o governo com Marcos, a prefeitura com Marcos Alexandre, tirou 49,5% dos votos. Disputando o governo com Tião Viana, 49,4% dos votos. Então, como é que numa campanha eleitoral dessa, que prometia ser dificílima para vocês, Dificílima. dado o potencial que tinha Marcos Alexandre, como é que vocês jogaram para escanteio essa figura, alijaram do processo eleitoral? Não aceitaram para vice. Não aceitaram. De forma alguma você pode falar isso para Roberto Duarte. Porque Não, eu caminhei com... Falando para o partido. Não. Eu caminhei com o Bocalum em 2014. Eu fui candidato ao Senado a convite do Bocalum somente pela alternância de poder. Somente pela alternância de poder. Sim, O mas eu estou Bocalum ele perguntando a veio um para o projeto. representante do partido, você foi Sim. um representante do PMDB. Na O Câmara PMDB Municipal. Sim, Não posso dizer aqui como mas o representante do PMDB na executiva. recusou a Eu não- candidatura do Bocalum, Do Márcio. recusou a candidatura da Marfisa,
que é esposa do senador Petecão. E a do Márcio Bittar. A do Márcio Bittar. Eu não vi essa recusa. Não, mas eu acho que foi. Não adianta o você. projeto foi Você discutido não na vai mesa. esconder. Não, A não estou recusa, escondendo. não, O projeto não foi vou na mesa. esconder. A vice foi decidida na mesa dos partidos. Quem decidiu foram os partidos. Não foi assim. Ora. Não. Então por que o PSD ficou do nosso lado? Não. Por que o DEM Porque ficou do não- nosso porque lado? não tinha outra Por que o alternativa. PP ficou do nosso lado? Mas se, Eles iam ficar com a mas se Frente vocês estão Popular. falando agora do PP, mas se vocês estão falando do nome do Bocalon, do nome da Marfisa, Não. do nome do Márcio Bittar, por que não tinha outra alternativa? Roberto, você pode dizer o seguinte, eu desconheço esse assunto. Não, mas eu Ficaria estou pior. dizendo é o seguinte, o que eu vi na mesa foi que os partidos decidiram quem seria o vice. Não, O que foi me passado foi isso. Não foi. Eu estava numa pré-campanha, estava numa campanha, e aí aqui eu já faço a vocês um convite de chamar todos esses dirigentes partidários aqui para o Tribuna Livre e nós debatemos aqui esse assunto. Já fazemos isso. Mas, inclusive, já discutimos também essa questão. Dentro Na dessa verdade, houve temática. essa recusa do Márcio. Hoje. E não foi na mesa. Não, foi, tudo bem, mas foi eu digo conversa assim- de detentores de partidos. Mas veja bem, eu vou discordar um pouco de Cacicada. vocês. Da cacicada. Eu vou discordar um pouco de vocês pelo seguinte sentido. Se havia esse leque de opções, por que imporem um vice? Por que aceitaram? Havia um leque de oposição, eu estou colocando para vocês, não para os meus partidos ali, mas colocando para vocês. Se havia um leque de opções, você citou Tião Bocalon, Marfisa, Márcio Bittar. Sim. Se havia esse leque de opções, por que ir com o PMDB? Porque não tinha outra saída. Era um que poderia ter a chance Eu a- mínima de derrotar Exato. o PT. Mas eu não- Era PMDB, não Era era o o Raimundo PMDB. Vaz. Roberto, Tudo bem. Então, quer dizer, se o PMDB era a tinha única outra saída. chance, qual foi o erro de não colocar Tião Bocalon, não colocar Marfisa e não colocar o Márcio Bittar? De perder a eleição. O erro foi de perder a eleição. Não, mas veja bem. Olha, Olha, nós estamos Roberto, discutindo uma coisa. já que você está Aí querendo nós ser também estamos prático, falando. vamos ser práticos. Isso foi um acordo entre o senador Flaviano, ou o deputado Flaviano Melo, Gladys e o Cameli. senador Gladys Cameli. Não, Um acordo eu que não os conheço demais esse acordo. partidos Eu não conheço não esse acordo. sabiam. Eu não conheço esse sabiam. acordo. Mas Eu tudo desconheço esse bem. acordo. você não conhece, mas a gameleira lá, a raiz da gameleira já se conhece. Sabe? Mas eu desconheço esse acordo. Você pode ser. Eu desconheço esse Então acordo. você era um traído dentro do partido. Deixa eu Não, de pegar forma o Emerson, alguma. botar na De roda forma aqui. alguma, porque não houve ainda Botar o essa Emerson prova na aí. roda aqui. O PSL é um partido dirigido pelo juiz aposentado Pedro Longo, e até onde se sabe muito, ele é extremamente fiel à aliança Frente Popular, né? Ao PT, inclusive. E você disse que tomou uma linha assim de independência. Como é que você conseguiu isso na campanha? Então, Ou você não fez campanha para prefeito? Não, não fiz campanha para prefeito. Ele O que assume. acontece? Eu É de faço uma pureza parte, eu faço chocante. parte de um movimento chamado Geração Atitude. E esse movimento Ah, ele é da prega... geração Atitude. Nós entrevistamos Boa ele entrevista. aqui, rapaz. Exatamente. E esse movimento ele prega alguns valores. Inclusive a questão de aliar a figura do vereador ao prefeito, por questões de fiscalização lá na frente. Porque se você já começa dando apoio lá na frente, você não consegue fazer a A fiscalização. fiscalização é relativa, está tudo no portal de Não, mas transparência. tu é do passado. Vamos ver a turma do presente. Não Isso vejo, não não. é- E é o que acontece hoje dentro da Câmara. O ponto fraco da Câmara é a fiscalização. Claro. Por quê? Tem a maioria, né, não fiscaliza. Enfim, independente de entrar o Marcos Alexandre, independente de entrar a Eliane Ciazic, né, o próprio Carlos Gomes ou Vaz, eu iria fiscalizar da mesma forma assim como vou. Isso, então, correto. o meu material, ele não tinha nada relacionado a prefeito. Nós tivemos essa independência para trabalhar dessa forma, deixamos as claras desde o começo para o PSL, e o PSL foi brilhante porque aceitou isso. Em momento algum eu recebi alguma ligação para falar, Emerson não faz isso, Emerson faz aquilo, deixou a gente trabalhar. E o resultado final foi que o partido saiu forte, elegeu 2 candidatos, que é muito. tirando o PT a segunda representatividade, junto com o PSDB dentro da Câmara. Né? Teve uma votação expressiva, dos partidos da Frente Popular foi o segundo mais bem votado. Né? Em todo o estado cresceu muito, então quem saiu ganhando ao final foi o partido. E quando eu liguei para agradecer o doutor Pedro Longo, eu até falei que essa confiança continue durante o mandato. Porque essa foi o maior exemplo de Na hora quem que vai o sair PSL ganhando. fechar a Mas, questão, Hermes, o PSL fecha a questão para votar um projeto que vai de encontro aos interesses da população, se for uma medida dura, como está sendo a PEC. Perfeito. Porque ele tem senador e deputado votando contra Sim, o sim. né, contra o Com trabalhador. certeza, vários. Qual é a posição sua, por Eu não exemplo? fecho Porque- questão. Mas Eu- o partido fecha. O partido pode fechar, mas eu não fecho questão. Eu vou votar de acordo com a sociedade pensar. Explico.
Deixa eu explicar. Renunciei à Interessante. ajuda financeira do partido. Não teve um real do Não, partido isso é na minha importante ouvir isso campanha. É aqui. interessante, porque Renunciei, Não, mas- nunca vi. renunciei por dois trabalho assim. motivos. O primeiro deles, um fundo partidário de 900 milhões de reais que hoje existe no Brasil, quase 1 bilhão, e essa conta quem paga somos nós. E o segundo era justamente para que lá na frente o partido não cobre essa fatura. Então, toda a campanha ela foi desgastante, foi muito mais sacrificosa do que qualquer outra, para justamente conseguir essa independência de lá dentro, conseguir votar Ô, de Emerson, acordo com os interesses da sociedade. Se você não está pensando no seu futuro político, eu estou. Eu ia dizer isso porque aí o voo Mas por quê? Porque Já ouvi é voo muito curto. isso. Esse voo é curto, porque o Não, partido não dá peraí, legenda. eu vou dizer. O partido não dá legenda depois. Mas quem elege é o povo. Não, dá licença. O PSL, Mas os Estados Unidos tem candidato. não tome as minhas palavras como desrespeitosa. O seu partido, se for aprovado, e que terá que ser aprovado, a cláusula de barreira e o fim das coligações proporcionais, o seu partido é o primeiro que vai para o vinagre. Se acaba. E nessa circunstância, você vai para qual lado? Para qual partido? Primeiro tem que acabar para depois eu pensar nisso. Hoje eu sou do PSL, eu nunca pensei em estar em Mas outro. agora pense. está com o dia Mas contado, pense, né? Começa a pensar, pense, né? pense que Agora eu quero dizer o seguinte, em defesa dele, eu quero dizer que um quadro jovem de valor, ele será abrigado em qualquer partido. Mas não independente, Jasmin. Você Não, tem história sim. na política? Não, mas sim. Como é que ele vai ser independente? Ele vai fazer parte de um partido tem partido que diretrizes. pense igual a ele. Ele vai ver os partidos que sobrarem e vai dizer, esse partido mais ou menos aqui raciocina como eu raciocino. Então eu vou me abrigar nele. Isso é natural. Não, mas, Osmir, Mas você nada sabe, impede da gente você debater sabe, as questões juntos, você não é que sabe eu que vou isso é a seguir para um lado, contradição da lógica partidária. É isso que eu estou É dizendo. a contradição. Existe a Mas, fidelidade mas, partidária. Não tem- Essa questão ela já tá vem me sendo entendendo. A fidelidade levantada. partidária, claro. Essa questão já vem sendo levantada desde o começo. É. Até hoje é a mesma questão. Né? Mas, enfim, o que a gente quer falar é que a gente vai votar de acordo com os interesses da sociedade. Claro. Ponto. Se for ruim para a sociedade, independente de ser um projeto da frente, Mais um bom pra projeto da oposição, coletividade. mais bom para a coletividade, a gente vai votar. Narciso, eu vou dar um exemplo aqui. Aquele Regufe, lá de Brasília, que é deputado federal, É o grande exemplo que a gente usou. agora, é deputado federal ou senador? Senador. Senador agora. Está sem partido. Ele age absolutamente de Porque forma a, independente. a avacalhação presente permite que ele se comporte assim. Mas é isso que ele está aqui dizendo. Mas numa estrutura partidária A forte, ele não pergunta que eu sobrevive. fiz foi o seguinte: quando tiver que passar dessas duas Cláusula de barreira. nós vamos Proibição ficar de com no coligação. Proibição de máximo coligação. 6 partidos. O PMDB, PMDB, PSDB, o PSDB, o DEM, o PRB, o DEM, o PRB o PT, O PR, e o o PR. o PR também. o Quando PT. muito. Não, eu não sei quem vai sobreviver. Vamos para ver. Então, PDT. o Regufe também vai ter que aposentar, né? É. Temos alguns Não, outros também que não. vão ter que aposentar. Ele vai ter que se Não, mas isso definir. pensa O na Regi, hora, o pensa. pessoal. Eu acho que no momento ele está correto. Agora, deixa eu fazer só uma pergunta aqui para Chegamos ele. ao final. Mas disse, está correndo em Brasília lá, Hum. que o Temer só conseguiu aprovar a PEC do teto porque abriu as torneiras da teta. É verdade? Até onde eu tenho conhecimento, Hein? não. Até onde eu tenho conhecimento, não. Veja bem. Né? Aí teve o Sim, jantar. um jantar, mas porque há jantar muito faz tempo parte da política. o que há muito tempo não acontecia. Foi bom, bom exatamente. destacar isso aí, porque há muito Não, tempo mas não Roberto, acontecia nessa isso. Câmara ali, fisiologista, teve... O próprio Bolsonaro. veja bem. Até abertamente, Eu pela TV Globo, o cara dizia, Vocês não, viram, o presidente não liberou os Bolsonaro cargos meus não ainda, votou. como é que eu vou O que votar? faltou aqui Não, foi esse fiquei chocado. entendimento com o Claro, mas veja Congresso bem, o que eu Nacional. estou querendo dizer é o seguinte, como o Emerson citou aqui, o jantar que houve na casa do presidente, aquilo ali É é natural. natural e é importantíssimo. Há quanto tempo não ocorria? Claro, claro. Por que a O Dilma Temer foi fez, pro por que BS? a Dilma não fez? A Concordo Dilma com não você, fez em nenhum momento. concordo com você. Ela fechou as portas para o parlamento, não havia conversa. Mas o Temer, como vem de lá, sabe como é que Ela funciona. está imaginando que era Chegamos a ao rainha da final. Inglaterra. Chegamos ao final do programa. Muito obrigado. E nós vamos encerrar tradicionalmente com uma frase, uma palavra, né? Eu quero só agradecer, Roberto, sua vinda aqui, Emerson Obrigado. também. O programa está aberto para outros embates aí, vocês vão assumir, né? Primeiro vão ser diplomados, depois tem todo aquele processo. A gente vai estar aberto aí para debater muito o município de Rio Branco. Maravilha. Né? Muito obrigado e vamos encerrar com uma frase. Eu comecei com o Narciso naquele dia, a última vez, agora com Osmir, Emerson Jarudi, Roberto Narciso e eu fecho aqui o programa. Tu fecha? É.
Eu vou repetir a frase de sempre. Não há salvação sem a Constituição. Isso daí já virou clichê. Emerson. Quero agradecer o espaço, né, concedido mais uma vez. É uma frase. Uma frase? É. Então vamos lá, uma frase que eu sempre uso. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas não deixe de seguir em frente. Foi isso que a gente fez durante todo o ano e é assim que a gente vai permanecer nesses 4 anos de mandato. Roberto. Vamos à luta que o tempo é curto e nós temos que trabalhar muito. Me lembrou do pai dele agora. Narciso. Vou fazer uma aqui bem jocosa, a do pato. A do pato, vai, do Narciso, pato. vai. Mas não é piada não, é frase. Porque quer andar, voar e nadar e faz as 3 coisas mais feitas. Mas aí eu terminar com uma frase clássica, de Montesquieu. Montesquieu, eita. E eu faço lembrando a Lava Jato. Até a virtude precisa ter limites. Boa frase. Eu posso completar uma frase que é interessante, que o Mestre Jesus disse, completando a sua frase. Não seja demasiadamente justo. Jesus disse, para não ser demasiadamente justo. Então, tem que ser, disse, tem que ser flexível. É um cara, né? É um cara. Né? Obrigado. Final de programa. Boa noite e um bom final de semana e até a próxima semana com o Tribunal. Até lá.